Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma devocional. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, nos diz bem assim: abstende-vos de toda forma de mal. Nós crentes, nós somos chamados a viver uma vida de santidade. Isso significa que nós devemos viver de uma forma que agrade a Deus, longe do pecado e seguindo a sua palavra. Contudo, vivendo ainda nesse mundo, às vezes é muito difícil a escolha de irmos contra o pecado. E por algum motivo nós ainda podemos nos encontrar em algum lugar, em algum motivo, em alguma situação que seja desafiadora para a nossa fé. Por isso a Bíblia nos exorta em vários textos e não apenas nesse que nós devemos fugir da aparência do mal. Nós devemos fugir, correr de toda e qualquer aparência do mal. Ou seja, se nós desejamos ser cada vez mais parecidos com Jesus, nós precisamos estar atentos ao nosso redor, para que assim nós possamos evitar situações e brechas que nos coloquem cada vez mais próximo do pecado. Mas a pergunta que fica é: como nós identificamos essa situação de risco? Irmãos, a primeira coisa é que nós precisamos conhecer a Bíblia. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e de prática. Nela nós encontramos a boa conduta que nós devemos seguir. Nela nós encontramos as nossas atitudes, as nossas ações que irão sim agradar ao Senhor, ao invés de desagradar. Nela nós encontramos a forma que nós devemos agir para assim agradar o coração de Deus. Quando nós estamos em dúvida sobre algo, sobre alguma coisa, nós devemos recorrer à Bíblia, porque nela nós encontramos a verdade. Nela nós encontramos o direcionamento. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, é Deus se comunicando conosco. Assim, para nós sabermos qual é a aparência do mal, o que tem essa aparência, quando nós devemos fugir, nós devemos recorrer à palavra de Deus, porque ela nos mostra a diferença entre o bem e o mal, e ela nos dá a capacidade de entender e distinguir quando nós devemos fugir da aparência do mal. Outra coisa que nós também precisamos fazer é buscar sabedoria no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, habita naquele que crê em Jesus Cristo, ele dá toda a capacidade e sabedoria para nós entendermos quando nós estamos numa situação de risco, quando nós estamos numa situação que tentará nos levará para cada vez mais perto do pecado. Precisamos pedir a Deus para que através do seu Espírito Ele nos dê sabedoria e discernimento para entendermos as coisas que estão ao nosso redor. E para fugir de tudo aquilo que aparenta não ser bom, que aparenta não agradar a Deus. E é também o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a lembrar daquilo que nós estudamos na Bíblia. Então, o primeiro ponto ele se encaixa com o segundo, porque nós precisamos conhecer a Bíblia para fugir da aparência do mal. E precisamos do Espírito Santo para entender a palavra de Deus e para carregá-la no nosso coração. E assim, quando nós estivermos passando por uma situação difícil, uma situação de tentação, ele nos lembrará daquilo que nós estudamos. E por último, mas não menos importante, para nós fugirmos de toda e qualquer aparência do mal, nós precisamos buscar a Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 2, verso 18, nos diz bem assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, ele é a nossa força, ele mesmo passou pelas tentações que nós estamos passando. E ele passou por elas, mas ele não caiu. Ele permaneceu firme, ele venceu. E graças à vitória dele, hoje eu e você, nós conseguimos vitória para fugir da aparência do mal. Então, fique firme em Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá força para fugirmos da aparência do mal. Irmãos, essa foi a nossa devocional de hoje, que você possa meditar sobre essa palavra durante o seu dia, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.